E aí pessoal, tudo bem? Na aula de circuitos, nós vamos hoje aprender como analisar circuitos através da metodologia de análise nodal. Essa metodologia é uma das metodologias que nós vamos ver para resolver circuitos que trabalham com um conjunto maior de malhas, onde a representação nó ela é dada ao encontro entre bipolos, onde a gente entende que um bipolo é uma fonte, um resistor, um capacitor, um indutor, um diodo presente nesse circuito que nós vamos analisar. Então essa é uma das metodologias e ela se baseia na primeira lei de Kirchhoff, que é a lei das correntes. A análise nodal ela fornece um procedimento genérico, isso quer dizer que esse procedimento pode ser aplicado em qualquer circuito. E a gente pode analisar os circuitos levando em consideração as tensões que nós temos sobre os encontros ou entre os nós ou nos nós presentes nesse circuito, que vão representar um encontro entre dispositivos diferentes dentro do circuito que nós estaremos analisando. Existem algumas etapas para a gente facilitar o nosso desenvolvimento. Dentre elas, a primeira pede que a gente selecione um nó como referência. Então nós vamos determinar os nós presentes no nosso circuito, ou seja, quantos nós nós temos presentes, ou quantas ligações entre bipolos nós teremos nesse circuito. Determinado esta relação, um desses nós nós vamos considerar como sendo o nó de referência, ou o nó GND, o ground, onde nós estaremos fazendo a referência dos outros valores de tensão para este valor. Depois, nós vamos aplicar a lei de Kirchhoff das correntes a cada um dos nós, menos o nó que nós consideramos como sendo o nó de referência ou o nó GND. E aí nós vamos ter várias equações e vamos resolver essas equações fazendo essa substituição dos valores que nós aferimos para cada elemento ou para cada associação nodal que a gente tenha então relacionado. Então, o primeiro passo é fazer isso usando um exemplo. Então, vamos lá num exemplo para facilitar o nosso entendimento. Então, o primeiro passo é a gente determinar a presença dos nós. Então, como foi observado anteriormente, nós temos aqui alguns elementos de referência, ou seja, nós temos aqui uma fonte de corrente, uma outra fonte de corrente e 3 resistores presentes nesse sistema. Se nós levarmos isso em consideração, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 componentes. E eles se unem, como nós podemos observar aqui. Então eu tenho esse e esse bipolo sendo unidos por este nó. Então esse aqui é um nó, é um elemento que une mais de um bipolo. No momento nós temos aqui também outro nó, então onde eu uno essa fonte de corrente com esse resistor, E por último eu tenho este nó, onde eu uno essa fonte de corrente, esta e esta. Então, esse resistor e esse resistor. Então, se nós temos 3 nós, um deles nós temos que eleger como referência. Então, nós colocamos aqui como sendo o nó de baixo e colocamos ele como sendo o nó zero, ou seja, o nó de referência, o GND. Nós temos ainda outros 2 nós presentes. Vamos chamar de nó 1 e de nó 2, ou qualquer nome que a gente quiser dar, A e B, isso não faz diferença para o nosso problema, para a nossa associação. Então ali eu tenho a minha representação do nó 1 e do nó 2, como nós observamos aqui, ele está presente aqui nesses 2 nós que unem os componentes. Eu vou dizer que o nó 0 ele vai ser o meu GND, o ground. E o nó 1 vai ser atribuído uma tensão nodal V1 e ao nó 2 uma tensão nodal V2. Então aí nós caímos nesta ação. Eu tenho aqui V1, V2 e aqui eu tenho o nó de referência, o GND. Considerando aqui que eu tenho uma corrente, então ela vem aqui e ela vai abrir para cá e para lá, ou seja, aqui eu tenho um divisor de corrente, por isso lei de Kirchhoff das correntes. Então, nós sabemos que pela lei de Kirchhoff das correntes, o somatório das correntes em um nó tem que ser igual a 0.
As correntes que entram são positivas, as que saem são negativas. Então eu tenho I1 menos I1 pequeno, menos I2 pequeno, menos I2 grande, é igual a zero. Se eu jogar o I1 para o outro lado da expressão, eu vou ter I1 igual a I2 grande mais I1 pequeno mais I2 pequeno. Já no outro nó, eu tenho aqui, olha, chega, entra, sai. Então, eu tenho entra positivo, I2 grande mais I2 pequeno, menos I3 pequeno, igual a zero. Se eu jogar o I3 para o lado de lá, I2 grande mais I2 pequeno é igual a I3, que é aplicando a lei das correntes nos dois nós conhecidos como sendo nó 1 e nó 2, sem levar em consideração o nó de referência, porque isso não se faz necessário. Agora, nós precisamos aplicar a lei de Ohm, que representa aqui o valor da tensão num ponto, ele é dado pela sua resistência dividido pela sua corrente ou pela sua impedância vezes a sua corrente. Então, ou a tensão vezes a resistência vezes a corrente ou a impedância vezes a corrente, dependendo do tipo de circuito que nós estaremos analisando. No circuito resistivo, resistência vezes a corrente. Mas, nós vamos determinar ainda uma relação de que a estrutura convencional nos diz que a corrente ela flui do ponto de maior potencial para o ponto de menor potencial. Nós atribuímos algumas correntes e alguns sentidos para essa corrente. E nós vamos levar esses sentidos em consideração para que a gente possa fazer os cálculos. Se depois nós determinarmos que essa corrente é negativa, nós vamos entender que a corrente flui no sentido contrário, ou seja, que ela não flui no sentido que nós convencionamos para realizar as nossas operações. Mas isso é simplesmente uma relação vetorial que nós vamos chegar a esse atributo de negação. Então, nós vamos ver que o fluxo de corrente, na verdade, vai acontecer no sentido contrário, e aí nós vamos, então, determinar. Então, como está sendo dito aqui, em um resistor, a corrente flui de um potencial mais elevado para um potencial mais baixo. Então, o GND, para a gente, é considerado o potencial referência, o potencial baixo. Ele, ou para aquele valor, nós teremos, então, a corrente vai fluir naquele sentido e aquele elemento vai ser menor, de menor potencial. Então, a corrente, que é aquela corrente que nós estamos determinando naquele ramo, ela vai ser dada pelo maior valor menos o menor valor dividido pela resistência presente naquele ramo. Vamos ver um exemplo para poder facilitar o nosso entendimento. Então, se nós levarmos essa equação em consideração, para determinar os valores de I1 pequeno, I2 pequeno e I3 pequeno, nós vamos determinar da seguinte forma. I1 está fluindo de V1 para um nó de referência, não é verdade? Então, se ele está fluindo nesse sentido, nós podemos observar que esse é o maior potencial e este é o menor potencial. Então, maior potencial V1 menos menor potencial GND, que é zero, sob o resistor, que é, neste caso, R1. Então, nós sabemos ou determinamos o valor de I1 nessa condição. Para I2, nós temos agora ele fluindo de V1 para V2, está vendo? Ele não está fluindo para o GND. Então, ele está fluindo de cá para cá. Consequentemente, aqui é o maior potencial, aqui é o menor potencial. Então, V1 menos V2 dividido por R2 é I2 pequeno. E o I3 está fluindo de V2 para zero, está vendo? Nesse sentido. Então, I3 é dado por V2 menos zero dividido por R3. Então, nós chegamos a expressões para cada uma das correntes presentes no nosso sistema. Isso agora nos permite substituir naquelas equações anteriores que nós determinamos aqui quando olhamos os nós. Então, na hora que eu olhava aqui o nó em referência, nós chegamos à ideia de que nós tínhamos aqui valores de corrente presentes em duas das equações para cada um dos nós. Agora, nós vamos pegar esses valores que nós determinamos de I1, I2 e I3 e vamos substituir naquelas equações. E aí nós teremos equações que vão estar referentes apenas às tensões que nós vamos ter presentes neste nosso circuito.
Então, se nós fizermos essas substituições, e eu sugiro que vocês façam essas substituições para que vocês verifiquem se as equações realmente são iguais a essa que eu estou demonstrando para vocês aqui. Então, o I1 vai ser igual ao I1 grande é igual a I2 grande mais V1 sobre R1 mais V1 menos V2 sobre R2. Se nós considerarmos que as fontes têm valores dados e que os resistores também são dados, nós vamos ter só V1 e V2 aqui como incógnita. Na segunda equação, nós vamos ter I2 mais V1 menos V2 sobre R2 é igual a V2 sobre R3. Se nós também considerarmos que o valor da fonte de corrente é dado e que os resistores são dados, nós vamos ter aqui uma outra equação em relação de V1 e V2. E aí nós vamos chegar em duas incógnitas com duas equações. Isso tem uma solução possível, ou seja, a gente pode simplesmente, nesse caso de duas expressões, isolar um termo, substituir na outra equação e resolver aquela equação. Sabendo o valor daquela equação, nós substituímos na outra e chegamos ao valor de V1 e de V2 usando duas equações onde as incógnitas são V1 e V2. Então aí nós vamos conseguir resolver o problema e chegar a um valor que vai mensurar as tensões. Mensuradas as tensões, nós vamos poder calcular as correntes, nós vamos poder calcular as quedas de tensão sobre cada um dos nossos resistores, e aí nós chegamos a todos os outros parâmetros que a gente gostaria de determinar naquele circuito. Então, esse método de análise é um método relativamente simples que nos auxilia a resolver problemas mais complexos quando nós temos várias malhas ou malhas presentes nesse processo. Quando nós chegamos a um volume maior de equações, a gente deve utilizar a metodologia de Cramer para poder resolver essas equações e chegar então a uma solução de uma forma mais simples. A gente pode aplicar programas que são fornecidos pela própria internet, ou a gente pode fazer isso de uma metodologia manual, que nós veremos em outra aula. E agora, então, eu deixo um exercício para que vocês possam exercitar as regras que nós vimos. Então, o circuito, é claro, que tem uma pequena conotação diferente, agora nós temos os nós sendo atribuídos de forma diferente, mas é tão semelhante quanto o exemplo que nós vimos anteriormente. Só que agora os exemplos tratam valores e, consequentemente, fica até mais fácil da gente pensar quando tem valores do que um elemento alfanumérico. Eu deixo aqui as respostas para que vocês verifiquem que vocês conseguiram fazer com sucesso. Sabendo então os valores, sugiro que vocês também calculem a queda de tensão sobre os 3 resistores presentes nesse circuito. Então, ao final dessa aula de hoje, nós vimos como aplicar a metodologia de análise nodal a um circuito, a uma malha, a um conjunto de malhas. Vimos como atribuir os valores aos nós presentes nessa estrutura. Vimos que nós vamos determinar quantos nós presentes e, sabendo a quantidade de nós, nós vamos colocar um nó como referência e vamos atribuir valores aos demais nós, então, como V1, V2, VA, VB e VC, quantas atribuições de nós a gente precisar. Depois nós vamos aplicar a cada nó a lei de Kirchhoff das correntes, onde nós vamos determinar a equação de cada um dos nós em relação à corrente. E depois nós vamos analisar o circuito levando em consideração que a corrente sempre flui do potencial maior para o potencial menor e vamos determinar então as equações que vão representar as quedas de tensão sobre os componentes ou os bipolos resistivos, capacitivos e indutivos que nós vamos ter no circuito. Depois nós vamos substituir essa equação na equação original das leis de corrente e aí nós vamos chegar às equações que vão permitir que a gente determine o valor das tensões nodais. Sabendo as tensões nodais, nós vamos conseguir determinar então as correntes presentes nesse sistema.